Enquanto boa parte do mundo ainda discute se o carro elétrico é realmente o futuro, a China parece ter pulado essa etapa. Lá, a pergunta já não é se os elétricos vão dominar as ruas. A pergunta é: até onde essa transformação consegue ir? Em cidades gigantescas, o carro elétrico deixou de ser um símbolo de luxo ou uma promessa distante. Ele virou parte da rotina. Está no trânsito, nos estacionamentos de shopping, nos táxis, nos aplicativos de transporte e, cada vez mais, na garagem de famílias comuns. E o que torna esse cenário tão impressionante não é apenas a quantidade de carros nas ruas. É a velocidade com que todo um ecossistema foi criado para fazer o elétrico funcionar sem parecer um sacrifício. Para entender por que isso chama tanta atenção, imagine uma pessoa que ainda associa veículo elétrico a um carro caro, com autonomia limitada, carregamento demorado e poucas opções de modelo. Essa imagem pode até fazer sentido em muitos mercados, mas na China, ela está ficando ultrapassada. O consumidor chinês encontra uma variedade enorme de veículos elétricos, desde modelos compactos para a cidade até sedãs, SUVs e minivans recheados de tecnologia. Recursos que em outros países são vendidos como itens premium, como telas grandes, bancos com massagem, sistemas avançados de assistência e até pequenos refrigeradores começam a aparecer como diferenciais comuns na disputa por compradores. Isso muda completamente a lógica do mercado. Quando essas funções deixam de ser exclusividade de carros muito caros, a expectativa do consumidor sobe. E quando a expectativa sobe, as marcas precisam acelerar para não ficar para trás. O ponto mais viral dessa história é que a Revolução Chinesa não aconteceu apenas porque o país decidiu fabricar mais carros elétricos. Ela aconteceu porque vários elementos se encaixaram ao mesmo tempo. Houve investimento em baterias, incentivo à produção local, expansão de pontos de recarga, competição agressiva entre montadoras e uma cadeia de fornecedores capaz de desenvolver componentes em escala. O resultado é um mercado que funciona quase como um laboratório em tempo real. Empresas lançam modelos novos em ciclos muito rápidos, testam tecnologias com milhões de motoristas e ajustam preços e recursos de forma constante. Para quem observa de fora, a sensação é que o futuro está sendo testado nas ruas chinesas, enquanto o resto do mundo ainda está desenhando o mapa. A infraestrutura é uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça. Um carro elétrico só é prático quando o motorista sente que pode usá-lo sem organizar a vida em torno da tomada. Na China, redes de recarga crescem em estacionamentos, condomínios, postos, centros comerciais e estradas. Em algumas áreas, a promessa de carregar em poucos minutos já deixou de soar como ficção científica. É claro que essa experiência varia por região e por tipo de carregador, mas o ponto principal é psicológico. Quando o motorista vê carregadores no caminho e percebe que a rede está presente na rotina, a ansiedade de autonomia perde força. E sem essa ansiedade, a decisão de comprar um elétrico muda. O carro deixa de parecer uma aposta e passa a parecer uma escolha normal. Isso ajuda a explicar um contraste que chama atenção. Em muitos países, compradores ainda perguntam se haverá um posto de recarga perto de casa, se a bateria vai durar em uma viagem e quanto tempo será perdido em uma parada. Na China, uma parte crescente do público já compara telas, software, espaço interno, integração com celular e velocidade de carregamento como quem compara versões de um smartphone. Essa mudança de mentalidade é poderosa, porque transforma o veículo em uma plataforma tecnológica. O carro não é mais apenas motor, rodas e carroceria. Ele se torna uma extensão da vida digital, com atualizações,
assistentes de voz, câmeras, mapas conectados e funções que podem mudar depois da compra. Mas existe outro lado ainda mais decisivo: preço. A escala de produção chinesa criou uma guerra de custos que pressiona o setor inteiro. Marcas locais disputam cada comprador e, para vencer, precisam oferecer mais por menos. Isso não significa que todo carro elétrico chinês seja automaticamente barato ou perfeito. A qualidade, a segurança, a rede de assistência e a durabilidade continuam sendo temas essenciais, mas a competição está forçando uma queda de preços e uma elevação de equipamentos que o mercado global não pode ignorar. Quando um fabricante consegue entregar um carro atraente, tecnológico e competitivo em preço, concorrentes de todos os continentes precisam responder. Essa é a razão pela qual a ascensão chinesa deixou de ser apenas uma história local e passou a ser uma preocupação estratégica para empresas da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia e do Brasil. A BYD se tornou um dos símbolos mais visíveis dessa mudança, mas ela não está sozinha. Há várias marcas chinesas disputando espaço, cada uma tentando ocupar um nicho. Carros urbanos, modelos familiares, veículos esportivos, opções premium, híbridos plug-in e elétricos de entrada. A diversidade mostra que a eletrificação não é tratada como um produto único. É uma categoria inteira em expansão. E essa variedade importa porque o consumidor real não quer comprar uma tecnologia. Ele quer comprar um carro que combine com sua rotina, sua família, seu orçamento e sua cidade. Quando existem opções para diferentes perfis, a adoção acelera. O avanço das baterias é outro motor silencioso desse processo. A bateria representa uma das partes mais caras do veículo elétrico e determina autonomia, desempenho, tempo de recarga e custo final. Quem domina essa cadeia tem uma vantagem enorme. A China construiu capacidade relevante em produção, pesquisa e fornecimento de materiais, o que permite que as montadoras trabalhem mais perto dos fabricantes de células e reduzam custos com escala. Ao mesmo tempo, diferentes químicas de bateria estão sendo usadas conforme a necessidade do modelo. Algumas priorizam preço e segurança, outras buscam maior densidade energética. Para o consumidor, o resultado aparece na prática: mais opções, autonomias cada vez mais úteis e preços mais competitivos. É importante, porém, separar entusiasmo de exagero. Carros elétricos não resolvem sozinhos todos os problemas ambientais ou urbanos. A origem da eletricidade, a produção de baterias, a mineração de materiais e a reciclagem no fim da vida útil continuam sendo desafios reais. Uma cidade cheia de carros elétricos ainda pode ter congestionamento, falta de espaço e desigualdade no transporte. A grande lição da China não é que basta trocar cada carro a combustão por um elétrico e tudo estará resolvido. A lição é que uma mudança tecnológica só ganha escala quando existe planejamento, indústria, infraestrutura e competição trabalhando juntos. Também existe uma dimensão geopolítica. Durante décadas, a indústria automobilística foi dominada por marcas de países que construíram sua força em motores a combustão, transmissões complexas e redes globais de fornecedores. O elétrico altera parte dessas regras. O motor elétrico tem menos componentes móveis, a bateria ganha um peso enorme e o software passa a influenciar a experiência do usuário. Isso abre espaço para empresas novas desafiarem nomes tradicionais. Não é por acaso que governos e montadoras acompanham cada lançamento chinês com tanta atenção. O que está em jogo não é apenas quem vende mais carros este ano, é quem vai controlar tecnologias, empregos, patentes, fábricas e cadeias de fornecimento nas próximas décadas. Para o Brasil, essa discussão
é especialmente interessante. O país tem um mercado grande, energia com participação relevante de fontes renováveis e consumidores atentos a preço. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios de infraestrutura, renda, impostos e cobertura de recarga fora dos grandes centros. A chegada de mais marcas e modelos pode ampliar a concorrência, mas o sucesso do elétrico por aqui dependerá de algo maior do que propaganda. Vai depender de assistência técnica, disponibilidade de peças, confiança nas baterias, condições de financiamento e pontos de carregamento que realmente funcionem no dia a dia. O exemplo chinês mostra que o carro não pode chegar sozinho. Ele precisa vir acompanhado de um sistema inteiro. E talvez esse seja o ponto mais surpreendente do vídeo. A China não está apenas vendendo veículos elétricos. Ela está mudando o padrão do que as pessoas esperam de um carro. Se um motorista se acostuma com uma tela ampla, comandos por voz, atualização de software, carregamento rápido e custo de uso mais baixo, voltar para um modelo tradicional pode parecer um passo atrás. Essa mudança de expectativa costuma ser mais forte do que qualquer campanha de marketing. Ela se espalha quando amigos, vizinhos e motoristas de aplicativo começam a viver a experiência na prática. As montadoras tradicionais têm recursos, experiência e marcas muito fortes, mas agora precisam tomar decisões difíceis. Investir pesado em elétricos pode pressionar margens no curto prazo. Esperar demais pode custar mercado. Fazer parcerias pode acelerar a tecnologia, mas também pode expor dependências. A disputa não será vencida por uma única empresa ou por um único país, e sim por quem conseguir combinar produto desejável, preço competitivo, software confiável, bateria eficiente e rede de serviço. É uma corrida que está acontecendo agora, em velocidade muito maior do que parecia possível poucos anos atrás. Quando olhamos para as ruas chinesas, vemos mais do que carros silenciosos. Vemos uma prévia de como a mobilidade pode mudar quando a tecnologia deixa de ser exceção e vira padrão. Talvez o futuro não seja idêntico em todos os países, porque cada mercado tem sua própria renda, infraestrutura e cultura. Mas ignorar o que está acontecendo na China seria um erro. A escala atingida lá está pressionando preços, acelerando inovação e obrigando o mundo inteiro a rever seus planos. A questão final é simples, mas enorme. Quando esses carros mais tecnológicos e competitivos chegarem em massa a outros mercados, quem estará preparado? As marcas locais vão conseguir responder? As cidades terão recarga suficiente? E os consumidores vão perceber que estão diante de uma mudança tão grande quanto a chegada do smartphone? A revolução elétrica da China não é apenas uma curiosidade distante. Ela pode estar redesenhando o carro que você vai dirigir nos próximos anos. E você? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.